Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Não perca também nossos cursos de JavaScript e de Python. E não se esqueça, os cursos de JavaScript e de Python vão se entrelaçar com o curso de banco de dados. A gente vai usar lá conceitos que a gente está aprendendo aqui. Então, não perca, tá tudo aqui no canal, é só acompanhar. Então bora pro vídeo. Então, galera, aqui no nosso curso de banco de dados hoje, a gente vai aprender a alterar um dado. Suponhamos que você tenha feito um insert no seu banco de dados, tenha inserido um dado inconsistente e você queira fazer a correção dele. Alterar esse dado, um sobrenome errado, um telefone errado, um CPF errado, tem que fazer essa alteração. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula hoje. É mesmo, é? Então vamos lá, a gente vai aprender a dar um update no banco de dados, naquela tabela. Primeira coisa que a gente tem que entender, o MySQL, o Workbench, aí, ele tem algumas ferramentas para impedir que você rode uma query problemática, que pode trazer problemas, fazer uma alteração que não é legal. Então ele tem ferramentas para poder prevenir isso. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é setar uma dessas ferramentas, né, como zero, como false, né? A gente vai desativar essa segurança. Então eu vou dar um set e aqui eu tenho SQL underline safe updates. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho fácil. Updates. Vamos lá. Sete. Opa, hoje tá complicado aqui. Ah, é? Eu vou dizer que vai ser igual a zero. Eu tô pegando esse SQL aqui, Safe Updates, e essa segurança do MySQL desativando, dizendo que é igual a zero. Zero é falso. Sempre entendem isso. Um é verdadeiro, true e falso. Programação é sempre assim. Tô colocando em zero, tô colocando em falso, tô desativando. Então eu vou desativar essa segurança. Eu não consegui fazer os updates aqui. Aqui eu tenho um verdezinho. Eu acho que não dá para ver porque tem muita coisa aqui na tela, ó. Eu já rodei algumas outras queries, mas eu tenho aqui, ó, todo verdezinho desse quer dizer que a query rodou, que funcionou, que tá bacana. Quando eu tenho aqui o vermelhinho é porque não rodou. Vamos lá. Show. Vou colocar isso aqui de uma forma que dá para todo mundo ver o resultado de cada query. Opa, aí. Então vamos lá. Já desativei. Vou dar um select aqui de novo. Dei um select. E agora eu posso fazer minha alteração. Eu vou dar um update na tabela. O update é quem vai fazer essa atualização do campo. Então eu vou dizer que update na tabela é qual o nome da minha tabela. A gente colocou como minha tabela mesmo. A gente vai criar outras só para ficar mais intuitivo. E eu vou setar. Eu estou setando o quê? Um campo. Então eu vou dizer que o campo sobrenome, que é esse campo aqui, ó, eu tenho o sobrenome aqui, vai ser igual. Aqui eu vou passar uma string Pereira. Mas vai ser igual em todos os campos? Não, vai ser igual em um específico. E para isso eu tenho que passar o identificador para aquele campo. Então eu vou dizer que o L, quando, né, o ID, por exemplo, for igual a 1. Então eu sei que o Júnior é o ID 1. Então eu quero setar o sobrenome desse ID 1 para Pereira. Vamos selecionar isso aqui, vamos rodar. Ele me deu um verdinho aqui embaixo, acho que não dá para ver aí, mas vamos fazer um select aqui para ver. Então eu tenho aqui, ó,
o sobrenome Júnior agora é Pereira. Porque eu dei um update na tabela, naquele campo sobrenome, e atualizei para Pereira quando o ID foi igual a 1. Legal! Bem louco! Como aqui eu já desativei as ferramentas do MySQL Workbench que protegem alguns updates, eu posso, no lugar do ID ali, passar um outro campo. Então eu vou dizer, por exemplo, aqui, vou dar um update na minha tabela, minha underline tabela, e vou setar. Eu set e vou setar, por exemplo, eu tenho aqui o Paulo, então vou setar. Eu vou setar a idade do Paulo, por exemplo, ó, tem aqui o Paulo, eu vou setar a idade dele, que vai ser igual a 15. Nota que aqui está 40, ó. Vai ser igual a 15. E aqui eu vou dar um L quando o que? O nome for igual a Paulo. Então eu estou pegando aqui o Paulo que já está na minha tabela e estou atualizando com um update na idade dele, que agora vai ser 15 anos. Eu vou salvar, vou rodar, rodou, beleza. Vou dar um select de novo. E agora o Paulo tem 15 anos. E eu posso usar esse update para alterar qualquer dado da minha tabela, de qualquer campo da minha tabela, desde que eu desative a segurança do MySQL. Isso aqui é um mecanismo de segurança para que eu não vá fazer update assim de qualquer forma. Então, eu desativar, eu posso. Não é legal deixar desativado, faço alteração e ative de novo, só setar aqui para 1 que vai ativar. Mas agora eu posso alterar qualquer dado na minha tabela. Realmente. Então, galera, agora a gente vai aprender a alterar o nome de uma coluna. O que altera o nome de uma coluna aqui? Para alterar o nome de uma coluna é muito simples. Eu vou dizer que alter, fazendo uma alteração, table, estou fazendo uma alteração na minha tabela, e aqui eu vou passar qual o nome da tabela, que vai ser a minha underline tabela que a gente criou. Vou dar um change, aqui, um change, vou dar um column. Então eu estou alterando o nome de uma coluna da minha tabela. Qual coluna que eu quero alterar? Eu quero alterar aqui o telefone. Beleza. Qual alteração eu vou fazer? Eu vou alterar isso aqui para fone e vou dizer que é um varchar vou colocar aqui 15. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando na minha tabela. Aqui eu uso um change column, estou alterando uma coluna. Eu estou alterando a coluna telefone para fone, fazendo uma atualização com o nome novo, que é fone, e vai achar 15. Então vamos salvar isso aqui. Vamos rodar. Rodou, belezinha. Vamos dar um select aqui. E agora no lugar de telefone, eu tenho aqui fone. Eu fiz essa alteração no nome da minha coluna. Tá bom. Beleza, eu posso alterar o nome de qualquer coluna usando essa mesma lógica aqui. Tranquilo? Tranquilo. Agora, galera, a gente vai aprender a renomear tabelas. Vamos supor que o seu banco já está estruturado. Você quer alterar o nome dessa tabela sem perder os dados, sem perder nada. Então, para isso, a gente vai usar esses comandos aqui. Que vai ser o rename. Eu vou renomear. E eu vou renomear o quê? Uma tabela. Então, eu tenho que dizer que eu vou renomear uma table, uma tabela. E qual tabela eu quero renomear? Eu vou renomear aqui a minha underline tabela. Que é um comando do MySQL, vou
passar esse novo nome, que vai ser usuários, ponto e vírgula. Com essa query, com esses comandinhos aqui, eu já altero o nome da minha tabela. Eu vou selecionar e vou rodar. Eu tenho um verdinho de OK aqui, que a query rodou. E agora, se eu venho aqui, eu posso limpar isso aqui para ficar claro para a gente. E eu tento dar um select na minha tabela, ele me traz um erro. Não vai dar não. Minha tabela não existe mais, ela foi renomeada e agora é a tabela usuários. Então, para mim ter esses dados agora, eu preciso dar um select na tabela usuário. Eu vou ter que copiar isso aqui, copiar esse select, colar aqui e vou alterar só o nome da tabela para usuários. Vou salvar, vou rodar e eu tenho aqui agora todos os meus dados. Eu renomeei a minha tabela sem perder os dados dela. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Criem tabelas, adicionem elementos a essas tabelas, façam alterações desses elementos, alterem nome de tabela, brinquem bastante, porque é assim que a gente pratica e é assim que a gente aprende. Tá bom. Em próximas aulas a gente vai criar novas tabelas, aprender a fazer o relacionamento de uma tabela com a outra, as chaves estrangeiras, que é muito legal. Mas por enquanto a gente fica por aqui e bora para o próximo vídeo.